Linha direta, eu acho que deve estar em Brasília, ou está aqui no Estado. Vamos conversar um pouco sobre a situação do governo na queda de braço com o Congresso e a questão do IOF, que está sendo mediada pelo Supremo, né? Está em linha conosco, ex-ministro da Reconstrução aqui, deputado federal, uma das principais lideranças do governo Lula no Congresso, deputado gaúcho Paulo Pimenta. Boa tarde, obrigado pela atenção aqui à Band. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, queridos amigos e amigas. Prazer sempre conversar com vocês, Osíris. Prazer tê-lo conosco aqui no tempo real. Hoje num dia mais quente, 20 graus aqui. Agora, deputado, o governo entrou numa queda de braço com o Congresso, tem a prerrogativa da questão do imposto, né? Mas agora tem toda essa mediação por parte do Supremo. E vai haver um desembarque da base aliada? Como é que o senhor está vendo esse cenário aí à frente? Não acredito que isso vai acontecer, Osíris, né? Na realidade, é possível fazer outra leitura de como esse episódio chegou onde chegou, né? Quer dizer, o Congresso não tentava, através de um projeto de decreto legislativo, atingir uma decisão do presidente da República desde o Collor de Mello, certo? Então eu posso também fazer uma leitura que o Congresso chamou o governo para uma queda de braço quando aprovou o PDL, né? Até porque muitos juristas, né, entendem, e esse também é o nosso entendimento, que esta questão é uma prerrogativa do presidente da República, do Poder Executivo, né? Bolsonaro aumentou o IOF para 6,5 por decreto. Por decreto. Sim. Quer dizer, nós estávamos propondo agora elevar o IOF para 3,5, é quase a metade do IOF que o Bolsonaro, por decreto, estabeleceu, né? Mas é preciso chegar a um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio vai ser possível a partir dessa mediação com o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é um bom caminho para a gente poder definir. Sim. Com havia clareza acordo fechado mesmo com o prerrogativos. presidente, deputado? Havia esse acordo fechado? Olha, Osíris, a política, você sabe disso, não é uma conta matemática, né? Quer dizer, diante de situações O Tancredo dizia que é como uma nuvem, ela passa, volta diferente. Diante de situações diferentes, muitas vezes as posições se alteram, né? Esse processo todo começou, Osíris, naquela votação do veto, quando envolveu ali a questão das eólicas offshore, né? Sim. Ali houve um ruído, né? Entre o governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Hugo Mota. Aquilo ali criou um desgaste grande para o próprio Congresso, na medida em que a imprensa e setores do próprio governo começaram a falar de forma mais enfática que aquela decisão do Congresso traria um impacto grande para as contas de luz, né? O Congresso, através dos seus presidentes, se sentiu atingido, foi pressionado também pelas lideranças, né, dos partidos que compõem o Congresso e acabou descambando para o assunto do IOF. Agora, eu acho que aquilo que a gente chama normalmente de um freio de arrumação, né? Eu não acho que vai ter maiores desdobramentos do ponto de vista institucional. O presidente Hugo Mota, o presidente Davi Alcolumbre são pessoas, né, que têm a responsabilidade e a dimensão, né, dos cargos que eles ocupam hoje, né? E de parte do governo também existe total disposição de encontrar um ponto de equilíbrio nessa história e acredito que isso vai acontecer e a gente vai poder restabelecer aqui uma normalidade da pauta do Poder Legislativo esse ano. Tem coisa muito importante para ser votada, né? Agora, deputado, não tem um pano de fundo aí, que é justamente a questão das emendas, porque o Congresso hoje e os pesos e contrapesos estão completamente desequilibrados. Ele maneja um orçamento através de emendas que não é normal, né, deputado? Agora, isso é uma herança, né, que a gente recebe. O governo Bolsonaro era um governo muito fraco, né?
E o Bolsonaro, para compor uma maioria na Câmara e no Senado, ele praticamente abriu mão de executar o orçamento, né? Também abriu mão de fazer as indicações para tribunais, para agências reguladoras, e criou um vício, digamos assim, né? Que, do meu ponto de vista, é desproporcional. Não é razoável que um parlamentar tenha hoje o volume de emendas que tem, muito superior ao recurso que um ministério dispõe, né? E na medida que foram criados mecanismos também que facilitavam a transferência desse recurso para entidades, para prefeituras, aquelas chamadas emendas PIX, né, Sim, Osíris? que não tinha, ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro, né? Além disso, sem a necessidade de apresentar um plano de trabalho, emendas de difícil fiscalização. E isso também, nesse momento, está passando por um freio de arrumação, porque o Flávio Dino, né, como ministro do STF, também, né, como diz o gaúcho, assim, chamou na chincha, né? Chamou na chincha. Opa, esse negócio aqui não. Então, eu acho que a gente pode, nesse momento, chegar num equilíbrio aí que envolve todos esses temas, né? Então, a política é assim que funciona. Você tem momentos de mais calmaria, a questão é não se assustar na hora da tempestade, né? Tem aquele ditado popular que diz que não se formam bons marinheiros em mares calmos, né? É verdade, é verdade. Tem que saber velejar quando o mar está turbulento. E o mar está turbulento nesse momento, nós temos que passar por ele para conseguir aí estabelecer um ambiente de equilíbrio que o país precisa. Eu estou trabalhando e procurando ajudar para isso, Osíris. Sim. Agora, o governo precisa desse dinheiro. Tem outra alternativa, caso não consiga aumentar o IOF? Vamos dizer que não consiga, ou não tenha fonte de recurso. Eu acho que esse episódio, Osíris, ele está sendo positivo também para que a sociedade, para que as pessoas tomem mais conhecimento sobre o orçamento, sobre as fontes de receita do país, sobre aonde que o país gasta, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer isso de forma transparente. Por quê? Porque o governo tem feito um esforço grande e tem conseguido melhorar a sua capacidade de arrecadação. Mas nós precisamos encontrar maneiras, né, também de reduzir despesas. Quase 40% hoje, quase 40% que a gente arrecada hoje vai para os chamados encargos da dívida, né? Juros, pagamento de títulos e assim por diante, né? E no meu ponto de vista, Osíris, e quando a gente começa a conversar, muita gente concorda, né? Nós temos que enfrentar distorções que existem no sistema tributário brasileiro, distorções que existem em determinados segmentos, determinados setores da sociedade brasileira, né? O primeiro deles é essa questão das isenções fiscais, né? Quer dizer, você tem hoje 486 bilhões no país das chamadas isenções fiscais, né? Pessoa que está nos ouvindo aqui agora, lá, que tem um mercadinho lá, ela recolhe o ICMS direitinho, né? O camarada aí que tem um pequeno estabelecimento, ele paga imposto, ele se vira. Bom, mas nós temos no Brasil mil CNPJs que juntos têm 300 bilhões de isenção fiscal. Não pagam impostos. E não tem fiscalização, porque ninguém sabe ao certo se gera emprego ou se não gera emprego, né? Se gera emprego, se não gera emprego. Então imagina o seguinte, o presidente Lula tem dito, se a gente cortasse 10% linear, 10%, né? Os caras vão continuar sendo milionários, Osíris. Mas só aí a gente resolveria toda essa novela. Só aí. Só cortando 10% dessa montanha de dinheiro que é hoje o chamado, né, isenções fiscais. Aí tu tem a questão dos super salários, que elas acabam sendo normalizadas. Quer dizer, a Constituição Federal está escrito lá, ninguém pode ganhar mais que o ministro do Supremo Tribunal Federal.
O teto hoje do serviço público é R$ 44 mil, 44 e pouco. Bom, mas tem aí, né, todos os dias as pessoas se deparam com categorias que ganham em média 100 mil, 200 mil. Não é possível, Osíris. Não é razoável que a gente normalize isso e aceite isso sem que o país se indigne, sem que o país se revolte, né? Então, eu acho que é o momento da gente enfrentar também as distorções. Esses dias eu vi aqui a notícia, uma juíza da Bahia aposentada porque vendia sentença. A pena dela, aposentadoria com salário compulsório. Pelo amor de Deus! Isso é uma prática. A pessoa foi expulsa do Poder Judiciário como criminosa que vendia sentença. A pena máxima que ela pode receber é a aposentadoria compulsória, recebendo salário. Mas por quê? Nenhum outro servidor, nenhuma outra pessoa, qualquer cidadão, se o cara for pego roubando, ele vai demitido por justa causa. Qualquer servidor, se cometer um crime de corrupção, por que razão um juiz, um promotor ladrão, corrupto, quando é pego e condenado, a pena dele é ser aposentado com salário, Osíris? Me explica um negócio desse. Não tem explicação isso. Agora, deputado, o governo não tem um problema de articulação política junto ao Centrão, junto às presidências das duas casas? Como contornar isso, hein? Não é fácil, Osíris, né? O presidente Lula foi eleito, né? Ganhou a eleição, mas não tem maioria na Câmara, não tem maioria no Senado, né? Para poder governar, ele precisa permanentemente estabelecer um diálogo com partidos e com setores que não votaram em nós. Uhum. Mas tem cargos hoje no governo, esses setores, né? Mas sim, mas veja bem, como é que nós fizemos uma maioria na Câmara e no Senado com partidos que não votaram em nós, convidando eles para integrar o governo? Né? Quer dizer, no sistema brasileiro, presidencialismo brasileiro, quer dizer, o presidente se elege. Dentro dos partidos que nos apoiaram na eleição, somados aí, nós temos hoje 100 e poucos deputados e deputadas. Bom, tem partidos que não nos apoiaram, que têm ministérios. Evidente que na medida que eles têm ministérios, eles têm espaço dentro do governo. Quer dizer, essa é uma construção, é uma lógica, né, da política brasileira, vem lá do Fernando Henrique Cardoso, chamado presidencialismo de coalizão, né? Sim. Quer dizer, você precisa, para poder governar, para você ter uma estabilidade, você precisa ter uma maioria. Mas hoje não existe. Hoje quem manda é o Congresso, né? É quase um parlamentarismo fiscal, né? É um processo permanente, né? De queda de braço, de disputa. E o presidente Lula é uma pessoa que tem, né, força política na sociedade, disputa, né, as suas opiniões, diferente, né, de presidentes que tem um outro perfil, que tem um outro estilo, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar aí para uma solução boa para o país, viu, Osíris? Sim, o senhor foi secretário da comunicação do governo, né? Trabalhou um bom tempo ali. O senhor acha que a comunicação está melhor hoje? Olha, todo esse embate que tem ocorrido nos últimos dias, ele não diz respeito à comunicação do governo. Sim, né? sim. Quer dizer, a comunicação do governo é uma comunicação institucional, Osíris. Quer dizer, o governo não entra na disputa política, o governo não entra na disputa. Né? Os eleitores, muitas vezes, eles gostam de ver essa pegada mais forte, né? Da comparação entre os governos. As pessoas, às vezes, não entendem que essa não é a função da comunicação institucional. A comunicação institucional não pode usar o nome do Lula, não pode usar uma foto do Lula, não pode fazer uma comparação entre o Lula e o governo Bolsonaro. Tudo isso é vedado, Osíris, né? É uma outra tarefa. Então eu não vejo grandes mudanças assim na forma da comunicação institucional do governo. O que aconteceu nos últimos dias é uma mudança de postura por parte dos partidos que estão no governo. O PT entrou em campo, né? Entrou em campo para fazer um debate mais forte sobre a questão da desigualdade, sobre a questão da injustiça. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho acompanhado suas redes sociais, o senhor percorre o Rio Grande inteiro, né? Em algumas obras do governo, outras demandas de regiões.
O senhor vai ao Senado ou a governador no próximo ano? Olha, Osíris, eu acho assim, em primeiro lugar, né, nós temos que fazer um esforço no Rio Grande do Sul para tentar reunir o campo popular. O Edgar Preto não foi para o segundo turno na última eleição por 2.400 votos. O PSB teve candidato, o PDT teve candidato, né? Se nós estivéssemos juntos, provavelmente nós estaríamos no segundo turno. Então, eu acho que a gente deve fazer um esforço. Assim. Eu gostaria muito de O senhor diz resgatar a Frente Popular, que existia lá na Exatamente, década de 90, então, anos 2000. Eu quero ajudar a trazer para uma mesa o PDT, a Juliana Brizola, o Romildo Bolzan, a direção do PSB, o Beto Albuquerque, né? A Manuela, os dirigentes do PSOL, do PCdoB, o do PT, e a gente fazer um esforço para construir uma unidade popular, um campo popular no Rio Grande do Sul. Né? E quem quer fazer isso, como é o que eu quero, não pode sentar com os outros partidos com o prato pronto. Por quê? Porque se tu chega já tendo um nome, que é o candidato, aí fica mais difícil, né, Osíris? Tu chegar para o cara e dizer, olha, vamos fazer um esforço aí para fazer uma frente comum, mas o candidato é nosso. Ah, mas eu quero ser isso. Então é o seguinte, eu acho que a gente tem que sentar e eu estou me movimentando para tentar colaborar com isso. Tem duas vagas ao Senado, se bem me lembro, né? Tem duas vagas ao Senado, tem vaga para governador, tem vaga para vice, tem... Eu acho que o nosso grande desafio hoje do centro político, do centro-esquerda no Rio Grande do Sul é costurar, né, uma unidade desse campo. E aí vamos conversar, né? Quer dizer, nomes temos aí, tem o PT, tem o Edgar, que foi o candidato a governador, que é um nome que está colocado. Sim. Tem o Pepe Vargas, tem o Rosseto, né? Tem a Manuela, tem a Juliana Brizola, tem o Romildo, tem o Beto Albuquerque. O PT não abre mão da cabeça de chapa, não, deputado? Eu acho que isso tudo é uma coisa que tem que estar no diálogo, Osíris. Sim. Paulo Pimenta, eu não sou daqueles que acham que a gente tem que sentar e dizer, ó, não, o candidato é nosso. Não, nós temos que costurar, temos que construir, trazer todo mundo para uma mesa. Aliás, o projeto é bom quando todo mundo aqui, se sente parte dele. O PT está com a eleição aberta, fez uma mobilização final de semana, né, para a chapa estadual, para a presidência estadual também. E eu estou recebendo aqui os números, apurados 81%. Está vencendo, acho que já é o virtual vencedor nesse momento, Valdeci Oliveira, que é de Santa Maria, da sua terra, foi prefeito, deputado estadual, está obtendo aqui 47,72%. Segundo colocado, Sofia Cavedon, de Porto Alegre, deputada, com 20,30%. Depois seguido de Júlio Quadros, né, um histórico do partido, com 16,63%. Né? Depois Estela Farias, com 11,24%. Tiago Braga, 2,77%. Marcelo Cardini, 1,33%. É virtual novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Valdeci Oliveira. Se não obtiver 50%, tem que ter segundo turno. Ah, é? Não, ele tem 47,72% agora. Se não tiver 50%, vai ter segundo turno. Né? Mas Valdeci está fazendo uma grande votação, né? O meu candidato. Praticamente 50% dos votos, né? E eu acho que a gente tem tudo aí para poder ter um desenho de segundo turno aí, né? Sim. Deputado estadual Paulo Pimenta, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Né? Conte com os nossos microfones, vamos seguir acompanhando essa queda de braço do governo federal com o Congresso. Beleza, né? então. Esperando uma resolução para tudo isso. Tá? Uma boa semana e um forte abraço aí.